Infelizmente é uma doença muito grave, né? E por isso que a gente trouxe a médica Lili Marmori aqui para o nosso estúdio, para nos ajudar a entender mais sobre essa doença, formas de prevenção, os sintomas, né, doutora? A gente viu ali na participação da Michele, o secretário de Saúde de Capanema, contando sobre essa mobilização, esse movimento feito ali, o bloqueio, né, com as pessoas que tiveram contato com esse jovem. Isso acontece em qualquer caso confirmado de meningite? Não. Voltando, nós temos vários tipos de meningite. Existem as meningites que a pessoa, por uma queda no seu sistema imunológico, esse agente acaba ultrapassando a barreira, chega no cérebro e vai provocar meningite. Mas existem dois tipos transmissíveis de pessoa a pessoa, que são os tipos mais graves, meningocócica e por hemófilos, que são daquele grupo lá de cima, bacteriana. Quando ela fala no número de casos total do Paraná, que é um número grande, a maioria é viral. E a viral é uma meningite mais simples, mais leve. Não pode ser descuidada ou desconsiderada, ela tem que ser bem tratada, bem diagnosticada e rapidamente também nós temos que fazer a intervenção. Mas ela usualmente não leva ao óbito. A meningite bacteriana, e dentro delas, essas duas que nós falamos, elas são mais frequentemente graves, podendo levar ao óbito, e são as duas que nós temos vacina. Então, hoje, quais foram os tipos de meningite que levaram a óbito? Geralmente as bacterianas, nós temos por hemófilo, temos por meningococo, temos por estreptococo também, outros agentes bacterianos, são vários, não é só um. Não é só um. Né? Inclusive, doutora, você acabou respondendo já, por exemplo, a pergunta do Rodrigo do Esmeralda, que queria saber o que pode causar a meningite. O Éder, aqui de Cascavel, também perguntou qual tipo de meningite atingiu as pessoas que morreram nos últimos dias. Deu para a gente entender um pouquinho, mas claro que cada caso é um caso, né? Tem a pergunta aqui do Vander, que é também de Cascavel. Ele conta que tem 45 anos, não tem certeza se tomou a vacina quando era criança. Não. O que fazer? Pode tomar agora? É uma dúvida de todo mundo, inclusive quando a gente vê esses casos de meningite, nós adultos, a gente se pergunta isso, né? Se houver necessidade, vamos falar em termos de saúde pública, se houver necessidade porque nós tenhamos, enfrentemos um surto de meningite, o próprio Ministério tem mecanismos para vacinar uma população diferente dessa faixa etária até os 4 anos, que é aquele calendário básico que foi mostrado. Em relação à vacina para adulto, se a pessoa tiver interesse e condição, pode encontrar na rede privada. A rede pública não oferece, porque a rede pública ela faz muito uma análise custo-benefício. Se eu vacinar adultos que não têm tanta necessidade dessa vacina e deixar de vacinar as crianças, qual vai ser o meu prejuízo em relação a isso? Então, na rede pública, nós não temos essa oferta para adultos. Tem na rede privada. Na doutora, rede tem privada, ideia de quanto custa? Não, não tenho ideia. Não trabalhamos com isso, né? Só para a gente poder passar a informação, porque eu imagino que muita gente tem interesse sabendo disso, né, em se proteger. Mas também não há vacinação, por exemplo, dos adultos na rede pública, porque os adultos não estão entre aqueles pacientes mais vulneráveis à doença também? Exatamente, é isso? Não. O vulnerável pode ser mais a criança e o idoso e a pessoa imunodeprimida, a pessoa que tem um comprometimento no seu sistema de defesa. E para assim, um resumo bem rápido, quando a gente faz vacina lá na infância, o que o organismo acaba ficando? Ele fica com uma memória daquele bichinho que entrou no nosso organismo através da vacina e vai reconhecer como um inimigo. Se eu tiver contato numa outra idade com esse agente etiológico, com essa bactéria, rapidamente o meu sistema de defesa responde. Se eu tiver um comprometimento no meu sistema de defesa, por algum problema, ele vai responder lentamente. E como você viu a Michele falar, o paciente teve febre rápida e já uma situação grave. Sim. Isso está muito ligado também à quantidade a multiplicação dessa bactéria, a toxina que ela produz, o comprometimento que ela faz, né? Fazendo um comprometimento geral no organismo.
Doutor, estamos recebendo muitas perguntas, tem muita gente com dúvida, então a gente vai fazer um intervalo rápido, mas na volta vamos esclarecer essas dúvidas. Deixa eu pegar aqui o meu celular, o tablet também, porque está chovendo pergunta aqui para a doutora Lilimar Mori, que nos faz companhia hoje aqui no estúdio do Meio Dia Paraná, para nos ajudar a entender mais sobre meningite, né, doutora? Deixa eu achar uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Patrícia, que mora no Cascavel Velho. Ela diz o seguinte: boa tarde, meu filho já teve meningite bacteriana, eu gostaria de saber se ficam sequelas. Depende da gravidade do caso. Se no imediato ele recebeu alta sem nenhuma alteração, não fica, né, sequela. Mas é uma das meningites que pode deixar sequela. Vamos lá, tem mais pergunta por aqui. Olá, doutora, eu gostaria de saber se quando a criança é vacinada, ainda existe o risco, a vacina é 100% eficaz? Quem mandou essa pergunta foi a Márcia de Assis, e ela quer saber então sobre a eficácia da vacina. É uma vacina por bactéria, não confere imunidade permanente, como a de vírus, então é diferente, e a pessoa pode sim ter a doença 1, 2 ou 3 vezes. Mesmo vacinada? Mesmo vacinada. A vantagem é que, em geral, a gravidade ela é bem menor com a vacina. Com a vacina. Então a vacina ajuda a combater, digamos assim, principalmente a gravidade da doença. Porque o organismo tem aquela memória e ele vai responder rapidamente com a sua defesa. Jéssica do Santa Felicidade mandou pra gente também uma pergunta. Como se proteger, já que só tem vacina para uma das meningites? Aí ela conta que tem 2 filhos de 5 e 3 anos e eles tomaram todas as vacinas. Então, no caso, como se proteger se só tem vacina para uma das meningites, né? Ela está perguntando. É, a meningocócica, mas tem também por hemófilos, que é meningite. Mas não para todas, no caso, como a gente mostrou. E como é que faz? Como que a gente se protege? Tem algo que a gente pode fazer? Tem, se veja, nós tivemos o ano passado aqui em Cascavel um aumento no número de casos de meningite viral por enterovírus. Enterovírus, a transmissão é oral fecal. O que é fecal? Fezes, cocô. Nossa. Então, a melhor maneira para a gente se proteger de meningite, além das 2 vacinas que estão no calendário das crianças e que devem ser feitas completamente, ou seja, as 3 doses, é a questão da higiene. Há muito tempo, Ana, nós tínhamos uma campanha pelo Ministério da Saúde que falava: em janela aberta não entra meningite. O que significava isso? Você precisa higienizar o ambiente, arejar trocar o ar. Então eu vejo isso, né? Às vezes você passa na casa, vê aquele prédio, sempre as janelas fechadas. Não, a gente precisa abrir janela, fazer corrente de ar e, lógico, se a transmissão é pessoa a pessoa, é cuidar com quem está doente ou quem está mais fraco, a questão da higiene das mãos, lavar muito bem as mãos, cuidar quando você vai visitar uma criança, quando você vai visitar um enfermo. Esses cuidados são básicos então, né? Não só para meningite, para as outras doenças, né, também. Tem pergunta aqui da Marlene, do bairro Pacaembu. Ela quer saber se a sinusite pode chegar a provocar uma meningite. Pode, porque está dependendo do que causa a sinusite. De novo, se esse agente, né, se for uma infecciosa, não só uma inflamatória, se esse agente conseguir cair na corrente circulatória ou por proximidade conseguir ultrapassar a barreira de líquor, vai chegar na meningite. Na meninge vai causar doença. E aí tem algo que se possa fazer, doutora, nesse caso? Tratar antes, cuidar da sinusite, né? Não Inclusive, ficar... isso tem até a ver, doutora, com a pergunta que a gente recebeu da Ana Paula, de Toledo, nossa cidade vizinha. Ela quer saber se a meningite tem sintomas parecidos com os sintomas da dengue. Sim, tem. Quais são os sintomas? Conta para a gente ficar bem atento. No início é uma febre de início súbito alta, né? A febre alta, acima de 38 graus. Nós podemos ter mal-estar, fraqueza e etc., e alguns sinais bem característicos é rigidez de nuca, às vezes vômito, chamado vômito em jato, o quadro mesmo da doença. Isso diferencia, mas um conselho correto, o melhor que a gente pode dar é, na ocorrência de febre, sempre procurar um atendimento e que esse atendimento também faça uma observação e faça um acompanhamento desse paciente. Ou seja, procurar atendimento médico para se ter o encaminhamento mais certinho. Correto. Doutora, daqui a pouco a gente responde então mais perguntas dos nossos telespectadores.
Vamos continuar aquele papo, então, sobre meningite. Estamos recebendo aqui muitas perguntas para a doutora Lilimar Mori, a médica que está ajudando a gente com esse assunto. Doutora, eu já te faço aqui a pergunta da Luciana, do Tropical. Se der apenas 2 doses da vacina para meningite tipo B, a proteção já será suficiente ou tem que ser as 3 doses? Eu vou pedir até para o pessoal colocar aquela tela de novo com o calendário da vacinação. As 3 doses conferem uma imunidade muito melhor do que 1 ou 2. 2, o organismo já tem memória, mas as 3 doses, essa memória é muito mais rápida e eficaz. E aí então, a gente está vendo ali, né, doutora? O calendário prevê, tanto para uma quanto para outra, as 3 doses. A Cirlei do Centro diz, sou professora e convivo com muitas crianças. Para nós, tem alguma vacina específica? Não tem. Não, só se tivermos um aumento, além do esperado, que caracterize um surto ou o início de uma epidemia. Que o Estado faz alguma ação. Ou, junto com o Ministério, faz essa ação. A Letícia, do bairro Coqueiral de Cascavel, está participando aqui também com a gente. Ela quer saber se as vacinas meningococo B e ACWY, que não são oferecidas pelo SUS, precisam ser tomadas também. Depende muito da condição da pessoa. Eu sugiro que essa telespectadora converse com o médico e veja da necessidade se há realmente a indicação. Para algumas crianças, existe indicação de outros insumos que às vezes a própria saúde fornece por meios especiais, mas sempre com indicação médica. E tem até a pergunta da Viviane de Palotina, ela pergunta se existe vacina particular que ela possa dar para a filha dela de 18 anos. É isso que a gente está dizendo, Sim, né, doutora? Existe. Tem que pagar. Além das que nós das temos na saúde pública, nós temos as particulares também. E procure um centro autorizado, de referência e que tenha essas vacinas controladas também. Inclusive, gente, mais cedo, na nossa outra participação, falando sobre essas vacinas da rede privada, né, a doutora me disse que ela não tem ideia, ela não trabalha com preços, valores, ela não pode passar para a gente, aí cada um tem que ver direitinho quanto custa, se vai valer a pena também, né? Pergunta da Maria, de São Luís do Oeste. Minha filha foi vacinada quando era criança, hoje ela tem 23 anos. Também fui vacinada quando era criança, tenho 69 anos. Precisamos ser vacinadas de novo? Aquela velha dúvida da vacina para os adultos. Especialmente em relação a essa, não. Existe o calendário vacinal para abaixo de 5 anos, que é o nosso básico, para os adolescentes e para os adultos, não a meningite. Para os adultos nós temos a da gripe, hepatite, outras vacinas. Mas daí na dúvida, Ana, é sempre bom a pessoa procurar uma unidade de saúde, né, que tem o calendário lá específico e vai esclarecer para essas pessoas também as suas dúvidas. Como são vários tipos, né, isso gera muitas dúvidas. A Caroline do Tropical, por exemplo, pergunta, gostaria de saber se as crianças imunizadas contra a meningite ACWY e B têm risco de morte por meio da meningite tipo viral que não tem vacina. Só se for muito grave, não. A viral, ela não tem o mesmo mecanismo da bacteriana e tudo depende tanto da quantidade de vírus quanto da resposta imunológica da pessoa, se está comprometida ou não. Então, isso é caso a caso. O que a vacina ela procura é proteger o maior número de pessoas vulneráveis ou suscetíveis a esse agravo, que é um agravo mais frequente. As demais vai depender muito da resposta também da pessoa. Mas, sendo clara, nós podemos ter sim vários tipos de meningite. A Adriana de Palotina, minha filha tomou só meningo A e agora falta apenas a meningite B. Repete a ACWY ou o que eu faço? Ela está sem saber. A ou a C? Ela está dizendo A, ela mandou meningo A. Só se for, só se for da rede particular não, porque o que nós temos é meningo C, né? Tem que entrar no calendário daquilo que é proposto para cada vacina. Veja que a dose que nós consideramos completa para a meningocócica, por exemplo, C, é 3 doses, né? A gente até mostrou agora há pouco a tela, né, com direitinho o calendário de vacinação, porque a Miriam, que é de Boa Vista da Aparecida, perguntou para a gente qual a idade que se deve tomar a vacina da meningite. Ela disse que tem 3 filhos com 7, 9 e 11 anos. Teoricamente, já deveriam ter tomado. Né? Na dúvida, procure uma unidade de saúde para ver o que está falho ou não na sua carteirinha vacinal.
Doutora, a gente respondeu praticamente tudo aqui que nós recebemos. Eu queria que você só reforçasse para a gente os sintomas rapidamente, porque é uma doença que assusta, ela agrava de uma forma muito rápida. Então, só repete os sintomas para a gente. Febre de início súbito e febre alta, mal-estar, inapetência ou fraqueza. Características da meningite mais grave é a rigidez de nuca e os vômitos em jato. Podem confundir nos sintomas gerais com outras doenças, então sempre buscar um atendimento médico. Doutora Lilimar Mori, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, esclarecendo as nossas dúvidas. Eu agradeço também a oportunidade. Coisa boa. Um abraço. E assim, ó, a gente termina o nosso Meio-Dia Paraná de hoje. Eu quero lembrar que se você quiser assistir todas as reportagens de hoje, de novo, é só acessar o Globoplay, que tá tudo lá. Você pode, inclusive, rever a entrevista da doutora para ver se não ficou nenhuma dúvida ainda sobre meningite. E mais informações sempre no nosso site, o G1 Cascavel, que é atualizado o tempo inteirinho, tá? Para você que está sempre aqui todos os dias ligadinho no Meio-Dia Paraná, enquanto eu estou substituindo o Valdinei Rodrigues, o meu muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Excelente tarde e boa semana. Vamos que vamos!